A chuva caía como lágrimas de saudade sobre as ruas empedradas de Alfama, mas Inês não chorava. Não ainda. Ela apertava o punho contra a porta de madeira entalhada da velha casa de fado, onde o som rouco de uma voz feminina ecoava como um lamento ancestral. Adeus, amor que nunca foi, cantava a fadista, e Inês sentiu o coração se partir ao meio, como se o fado previsse o que viria. Ela havia voltado a Lisboa para esquecer, mas o destino, caprichoso como o vento do Tejo, a jogara de volta nos braços do passado. E ali, no limiar da escuridão úmida, ela ouviu o nome dela sussurrado por uma voz que não mudara em 10 anos. Inês? É você? Inês congelou, o guarda-chuva escorregando de suas mãos molhadas. A voz era um eco de infância, doce como o aroma de pastéis de nata quentes na confeitaria da avó, mas agora carregada de uma maturidade que doía. Ela ergueu os olhos, e lá estava ela, Sofia, a amiga de infância que se tornara fantasma, agora parada sob o arco de luz fraca de um lampião, os cabelos pretos curtos úmidos pela garoa, os olhos castanhos profundos como o Oceano Atlântico que lambia as praias de Cascais. Sofia, a menina que correra com ela pelas ruelas de Belém, roubando beijos inocentes atrás das estátuas de navegadores. Sofia, que partira para Coimbra sem adeus, deixando um vazio que Inês preenchera com anos de silêncio e estudos solitários. E agora, Sofia era professora. Sua professora. Eu não esperava isso, murmurou Inês, a voz tremendo como as folhas de uma oliveira no vendaval. O fado parou abruptamente, e o silêncio entre elas era mais ensurdecedor que qualquer canção. Sofia estendeu a mão, hesitante, tocando o braço de Inês com dedos frios que queimavam como brasa. Nem eu, minha pequena. Mas o Tejo sempre traz de volta o que é nosso. E naquele toque, o mundo de Inês desabou, não em ruínas, mas em pétalas de rosas vermelhas, florescendo um amor que ela pensara morto, mas que pulsava, secreto e voraz, pronto para devorar tudo. Lisboa acordava devagar naquela manhã de outono, com o sol filtrando-se pelas persianas de rendas das janelas em Sintra, onde Inês alugara um quarto modesto na casa de uma viúva chamada Dona Rosa. A idosa, com seu chale de lã bordado e olhos que contavam histórias de saudades eternas, preparava o pequeno almoço com o ritual sagrado das portuguesas: pão de milho fresco, queijo da serra e café forte, preto como a noite sem estrelas. Come, menina, que o amor não se constrói de barriga vazia, dissera Dona Rosa com um sorriso enigmático, como se soubesse dos segredos que Inês carregava na mala de cor gasta. Inês, aos 22 anos, era uma rapariga de pele morena salpicada de sardas do sol de verão, cabelos castanhos que caíam em ondas rebeldes até os ombros, e um olhar que misturava a inocência de uma criança com a ferocidade de uma leoa ferida. Vinda de uma família humilde de pescadores em Setúbal, ela conquistara uma bolsa para estudar literatura na Universidade de Lisboa, sonhando em desvendar os mistérios de Camões e os lamentos de Sofia de Melbrenner. Mas naquela noite chuvosa em Alfama, tudo mudara. Sofia, Sofia. Era agora a doutora Sofia Mendes, professora de literatura portuguesa no 3º ano, uma mulher de 32 anos cuja presença na sala de aula era como um fado vivo, hipnótica, dolorosa, irresistível. O reencontro fora breve, elétrico. Após o sussurro inicial, Sofia a convidara para dentro da casa de fado, onde o ar cheirava a vinho de Porto e tabaco antigo. Elas se sentaram em um canto escuro, longe dos olhares curiosos dos clientes, e as palavras fluíram como o rio que serpenteava pela cidade. Eu parti porque tinha medo, Inês. Medo de nós, do que sentíamos naquela praia em Oeiras, quando nos beijávamos escondidas das ondas. Minha família. O escândalo. Fui para Coimbra, estudei, me tornei quem sou. Mas você. Você cresceu tanto. Sofia falara com a voz baixa, os dedos traçando padrões invisíveis na mesa de madeira, como se desenhasse mapas de um amor perdido. Inês sentira o peito apertar, memórias inundando como maré alta, as tardes roubadas no jardim do Palácio da Pena, onde colhiam laranjas e juravam eternidade, as noites em que Sofia, mais velha por 3 anos, lia poemas de Florbela Espanca para ela, sua voz um bálsamo para as inseguranças da adolescência. Você me deixou sem nada, Sofia. Sem explicação. Eu pensei que era brincadeira de criança, mas doía como se fosse real.
Lágrimas quentes escorreram pelo rosto de Inês e Sofia secou com o polegar, um gesto tão íntimo que o tempo parou. Não era brincadeira. Era amor, o primeiro e o mais puro. E agora? Agora você é minha aluna. Isso complica tudo. Elas se separaram com um abraço que durou segundos demais, o perfume de lavanda de Sofia impregnando-se na blusa de Inês como uma maldição doce. Amanhã, na aula, finja que não nos conhecemos, sussurrara Sofia ao ouvido dela, o hálito quente enviando arrepios pela espinha. Mas depois... Encontro-me na biblioteca da Gulbenkian. Precisamos falar. Inês assentira, o coração martelando como o sino da Sé de Lisboa ao amanhecer. Agora, sentada à mesa de Dona Rosa, Inês mal tocava na comida. A viúva observava-a com olhos sábios. O fado nos ensina que o amor é como vinho, melhora com o tempo, mas pode azedar-se guardado demais. Cuidado, menina, com os segredos de Alfama, eles têm orelhas. Inês sorriu fracamente, pegando o bonde para o centro. As ruas de Lisboa desfilavam, o Chiado com suas livrarias antigas, o Rocio com os pombos bicando migalhas e o castelo de São Jorge erguendo-se como guardião de amores proibidos. Ela chegara à universidade cedo, o campus um oásis de palmeiras e fontes murmurantes, onde estudantes riam em grupos, alheios aos vendavais internos. A aula de literatura portuguesa começava às 9. Inês escolheu um lugar no fundo da sala ampla, com janelas que davam para o jardim botânico. O ar cheirava a livros velhos e tinta fresca. Então a porta se abriu e Sofia entrou. Vestida em um tailleur cinza simples, com uma blusa de seda branca que acentuava a curva graciosa do pescoço, ela era a encarnação da elegância lisboeta, discreta, mas magnética. Seus olhos varreram a sala, detendo-se por uma fração de segundo em Inês, um olhar que dizia eu te vejo, e isso me destrói antes de se voltarem para a lousa. Bom dia, turma. Hoje mergulharemos nos sonetos de Camões, onde o amor é mar tormentoso e a saudade, nossa companheira eterna. A voz de Sofia era um rio calmo, mas Inês ouvia as correntes subterrâneas. Ela falava de amores impossíveis, de olhares trocados em sombras, e cada palavra era uma flecha para o coração de Inês. Camões nos lembra que o que não se diz consome por dentro. Mas e se o silêncio for a única ponte? Os alunos anotavam diligentemente, mas Inês só via os lábios de Sofia se movendo, vermelhos como romãs maduras, e as mãos gesticulando com paixão contida. Ao final da aula, enquanto os outros saíam, Inês demorou-se, fingindo arrumar os livros. Sofia passou por ela, roçando levemente o ombro, um toque acidental que era tudo menos. Boa aula, doutora Mendes, murmurou Inês, a voz baixa. Sofia parou, virando-se com um sorriso profissional. Obrigada, senhorita Costa. Estudo os sonetos para a próxima. Eles podem salvar uma alma. E ali, nos olhos dela, Inês viu o brilho, um convite, um pedido de socorro. A biblioteca da Fundação Calouste Gulbenkian era um santuário de silêncio e luz, com tetos altos pintados de afrescos renascentistas e estantes que guardavam tesouros da alma portuguesa. Inês chegou às 2 da tarde, o coração acelerado como um cavalo selvagem nas planícies de Alentejo. Ela encontrou Sofia em uma alcova isolada, cercada por volumes encadernados em cor sobre essa de Queiroz. A professora ergueu os olhos de um livro, o rosto iluminado por uma lâmpada de mesa que lançava sombras suaves em suas feições angulares. Você veio, disse Sofia, a voz um sussurro rouco. Inês sentou-se à frente dela, as pernas se tocando sob a mesa de carvalho polido. Como poderia não vir? Você é o meu fado, Sofia. Sempre foi. Elas falaram por horas, de infância em Belém, das tardes chuvosas, ouvindo rainhas do fado como Amália Rodrigues na vitrola da mãe de Sofia, das dores da separação. Sofia confessou, eu me casei, Inês. Com um homem, um advogado de Coimbra. Durou 2 anos. Ele era bom, mas não era. Nós. Divorciei-me quietamente, voltei a Lisboa para esquecer. E agora você, aqui, como um sonho que se materializa. Inês sentiu uma pontada de ciúme, mas era eclipsada pela ternura.
Eu nunca me apaixonei de verdade depois de você. Namorei rapazes por obrigação familiar, mas era vazio. Como dançar fado sem alma. Elas riram baixinho, as mãos se entrelaçando por acidente, ou não, sobre o livro aberto. O toque era eletricidade, um raio que iluminava as trevas da proibição. Isso é perigoso, murmurou Sofia, mas não soltou a mão. Eu sou sua aluna. Você, minha professora. Lisboa fofoca como uma velha lavadeira. Então seremos fantasmas, respondeu Inês, os olhos faiscando. Encontros em sombras, cartas escondidas em livros emprestados. Sofia assentiu, inclinando-se para frente, os lábios a centímetros dos de Inês. O beijo não veio, ainda não, mas o ar entre elas crepitava com promessa. Quando se separaram, o sol poente tingia as janelas de ouro, e Inês saiu dali flutuando, o coração cheio de um amor que renascia, frágil como porcelana de Vista Alegre, mas forte como as muralhas de Óbidos. Os dias seguintes foram um baile de olhares roubados e toques furtivos. Na aula, Sofia discorria sobre os amores lésbicos velados em textos de Teixeira de Pascoais, e Inês sentia o rubor subir às bochechas, sabendo que cada palavra era para ela. Após as aulas, elas se encontravam em cafés escondidos no bairro Alto, onde o vinho verde fluía como confidências. Lembra da feira de São João em Porto, quando dançamos até o amanhecer? Perguntava Sofia, os olhos distantes. Inês ria, evocando as fitas coloridas nos pulsos, os martelos de plástico batendo em risos. E você me prometeu que seríamos para sempre. Mas o para sempre era frágil. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo Jardim da Estrela, de mãos dadas sob o disfarce de um guarda-sol, uma colega de Inês, a tagarela Mariana, avistou-as de longe. Inês, quem é essa senhora elegante? Sua tia? Inês gaguejou, uma. Mentora, mas o olhar de Mariana era afiado como faca de cozinha lentejana. Naquela noite, rumores começaram a sussurrar nos corredores da universidade, a nova aluna e a professora divorciada, sempre juntas, sempre rindo. Sofia percebeu primeiro. Cuidado, amor. As paredes de Lisboa têm ouvidos e as línguas são mais afiadas que o bacalhau. Mas o medo só avivava o fogo. Elas se encontravam agora em um apartamento alugado por Sofia encheado, um ninho de tapeçarias antigas e discos de fado. Lá, sob a luz de velas, elas liam uma para a outra poemas de Fernando Pessoa, divididos em heteronímos que espelhavam suas almas fragmentadas. Tu és a minha pátria, recitava Inês, e Sofia respondia com um beijo na testa, casto mas carregado de anseio. O primeiro beijo de verdade veio numa noite de tempestade, quando o trovão rugia sobre o Tejo como o rugido de deuses ciumentos. Inês chegara encharcada à porta de Sofia, tremendo não só de frio. Eu não aguento mais fingir, confessou, caindo nos braços dela. Sofia a secou com uma toalha macia, os movimentos lentos, reverentes. Nem eu. Seus lábios se encontraram então, suaves como pétalas de camélia, um beijo que selava promessas antigas e novas. Não havia pressa, apenas a doçura de dois corações se reconhecendo após anos de exílio. Elas choraram juntas, lágrimas misturadas, enquanto o fado de Dulce Pontes tocava baixinho na vitrola. Gaivota, leva-me embora. Mas o idílio era uma corda bamba sobre o abismo. A família de Inês, devota católica de Setúbal, pressionava por um namorado decente, um pescador local com mãos calejadas e olhos honestos. Você estuda demais, Inês. Amor não é livro, escrever à mãe em uma carta cheirando a mar. E Sofia, com sua posição acadêmica, temia o escândalo, perda de emprego, olhares de julgamento nas ruas da Alfama, onde o fado cantava de amores não correspondidos, mas nunca de amores assim. Uma semana depois, o conflito irrompeu. Durante uma aula sobre os Lusíadas, Sofia pediu que os alunos discutissem o amor épico de Camões por Dinamene. Inês, ousada, levantou a mão. E se o amor for entre almas iguais, professor? Como em Flor Bela, onde a mulher ama a mulher em segredo? A sala silenciou. Sofia empalideceu, mas respondeu com maestria. Excelente ponto, senhorita Costa. O amor transcende formas, mas a sociedade.
A sociedade é um tirano. Após a aula, ela puxou Inês para o escritório, os olhos flamejantes. O que você fez? Isso nos expõe. Eu só disse a verdade, rebateu Inês, as lágrimas brotando. Cansada de esconder, Sofia. Quero andar de mãos dadas no terreiro do paço, sem medo. Sofia abraçou, mas o abraço era tenso. Eu te amo, Inês. Mais que o fado ama a saudade. Mas eu tenho uma carreira, uma vida construída em cinzas. E você? Sua juventude merece liberdade, não correntes. Elas se separaram naquela noite com palavras não ditas, o ar pesado como névoa de manhã. Inês voltou para Sintra de bonde, o coração em farrapos, enquanto Lisboa pescava luzes indiferentes. Dona Rosa esperava com um chá de camomila. O amor verdadeiro é como o azulejo, belo de longe, mas rachado de perto. Conserta, menina, antes que quebre de vez. O outono em Lisboa era um quadro de Turner, folhas douradas caindo como confetes em festas de São Martinho, o ar carregado do cheiro de castanhas assadas nas ruas do Chiado e o Tejo refletindo sãos de um azul impossível. Mas para Inês, a cidade era um labirinto de espinhos, cada esquina uma lembrança de Sofia que cortava fundo. 2 semanas se passaram desde a briga no escritório, 2 semanas de silêncio ensurdecedor, pontuadas apenas por olhares fugidios nas aulas, olhares que diziam eu sinto sua falta em uma linguagem de almas gêmeas. Inês mergulhava nos estudos como quem se afoga em mar calmo, devorando páginas de José Saramago e os diários de Almeida Garrett, buscando nas palavras o bálsamo para sua dor. Seus colegas notavam a mudança, a rapariga vibrante de Setúbal agora era quieta, os olhos assombrados como os de uma morisca em lenda antiga. Mariana, a fofoqueira, aproximou-se um dia no refeitório, com um sorriso malicioso. Então, Inês, essa mentora te ensina truques de poesia ou de outra coisa? Ouvi dizeres. Coisas? Inês corou, o garfo parando a meio caminho. Cala-te, Mariana. Não sabes do que falas. Mas Mariana sabia o suficiente para semear dúvidas. Naquela tarde, um e-mail anónimo circulou entre os alunos do 3º ano. Cuidado com a aula de literatura. Alguns amores florescem onde não deveriam, como era venenosa em paredes sagradas. Anexada, uma foto borrada de 2 silhuetas femininas de mãos dadas no Jardim da Estrela. Inês reconheceu o guarda-sol florido que comprara em uma feira de Mafra. Pânico invadiu como uma onda gelada do Atlântico. Ela correu para o apartamento de Sofia, subindo as escadas íngremes do Chiado com o coração na garganta. A porta se abriu antes mesmo de bater e lá estava Sofia, pálida como leite, o laptop aberto mostrando o mesmo e-mail. Eu sabia que isso viria, disse ela, a voz quebrada. Alguém nos viu. Provavelmente aquela tua amiga, a de olhos de corvo. Inês entrou, fechando a porta com um clique que ecoou como sentença. Não importa quem. Importa que nos amamos, Sofia. Não podemos deixar que um rumor nos destrua. Sofia riu, amarga como azeitona preta. Rumor? Isso é o fim, Inês. O reitor já me chamou. Discrição, doutora Mendes. A universidade é um templo, não um bordel de bairro alto. Ela caminhou até a janela, olhando para a rua onde um acordeonista tocava Grândola, Vila Morena, hino de liberdades conquistadas. Eu lutei tanto para chegar aqui. Órfã de mãe cedo, pai pescador em Aveiro que bebia mais que comia. Estudei à noite, ensinei em escolas remotas do Douro. E agora, por um amor. Tudo ruir. Inês aproximou-se por trás, abraçando-a pela cintura, o queixo apoiado no ombro dela. O perfume de lavanda misturava-se ao cheiro de chuva iminente. Então lute por nós. Como lutou por você mesma. Sofia virou-se, os olhos úmidos. Eu luto, mas o medo. Ele é como o nevoeiro do Tejo, sufocante. Elas se beijaram então, desesperado, um beijo de adeus ou de renascimento, Inês não sabia.
As mãos de Sofia traçaram as costas dela com gentileza, um mapa de ternura, enquanto sussurrava poemas de Enter de Quental. Amor é dor que se transforma em luz. Naquela noite, elas decidiram um plano: negar tudo, manter distância pública, mas nutrir o amor em segredo, como monjos guardam relíquias. Cartas escondidas em livros da biblioteca, Inês deixava sonetos rabiscados em edições de mensagem de pessoa, e Sofia respondia com bilhetes perfumados, evocando memórias de infâncias compartilhadas. Lembra da caverna em Sintra, onde juramos ser piratas? Ainda sou tua capitã, escrevera Sofia uma vez, e Inês rira sozinha no dormitório, o papel amassado contra o peito. Mas o passado era um fantasma teimoso. Uma carta chegou a Inês de Setúbal, da mãe: volta para casa no Natal, filha. Há um rapaz, o filho do armador, que pergunta por ti. E ouvi boatos. Cuida-te, que Lisboa corrompe as almas puras. Inês rasgou o papel, mas as palavras feriam. Sofia, por sua vez, revivia o próprio passado, o casamento falhado, o marido que nunca entendera sua alma errante, as noites em Coimbra chorando ao som de fado no rádio. Eu traí a mim mesma casando, confessou ela uma noite, enquanto caminhavam disfarçadas pelo mercado da Ribeira, comprando figos e queijos como meras amigas. Pensei que era o que se esperava. Mas você é o que eu sempre quis. O Natal se aproximava e com ele a Feira da Estrela, com seus presépios luminosos e cantos de janeiras. Inês convenceu Sofia a irem juntas, misturadas na multidão de casacos de lã e cascóis vermelhos. Sob as luzes de guirlandas, elas dançaram uma valsa improvisada ao som de concertina, os corpos próximos o suficiente para sentir o calor um do outro, mas distantes para os olhos alheios. Isto é felicidade, murmurou Inês, a bochecha contra o cabelo de Sofia. Pequenos pedaços de paraíso em meio ao inferno. Mas o inferno se aproximava. O reitor, um homem de bigodes grisalhos e ar de inquisidor, convocou Sofia novamente. Os rumores persistem, doutora. E há uma queixa formal de uma aluna dizendo que você favorece certas pessoas. Sofia saiu dali tremendo, ligando para Inês do telefone público na praça. É Mariana. Ela viu mais do que pensávamos. Quer-me derrubar para brilhar sozinha. Inês, furiosa, confrontou Mariana no pátio da universidade, sob a estátua de Dom Pedro IV. Por quê? Inveja? Ou medo do que não entendes? Mariana cruzou os braços, o vento agitando seus cabelos loiros. Medo? Não, Inês. Justiça. Professores devem ensinar, não corromper. Minha avó contava histórias de freiras em conventos, amores pecaminosos que levavam à danação. Vocês são iguais. Inês rebateu: amor não corrompe. É a hipocrisia que o faz. Mas as palavras de Mariana ecoavam um preconceito antigo de Portugal, terra de santos e pecadores, onde o amor lésbico ainda sussurrava nas sombras dos arcos góticos. Na véspera de Natal, Inês viajou para Setúbal, o trem cortando vinhedos adormecidos como veias de terra. A casa da família era um chalé de pescadores, com redes secando no quintal e o cheiro de sardinha grelhada no ar. A mãe, com um avental florido e rosário no pescoço, abraçou-a forte. Estás magra, filha. Lisboa te comeu? O pai, silencioso como mar calmo, assentiu para o pretendente, João, alto e bronzeado, com um sorriso que não chegava aos olhos. No jantar de consoada, com bacalhau à brás e rabanadas doces, João falou de futuro. Casamo-nos na Sé, Inês. Filhos correndo na praia. Ela sorriu forçado, mas por dentro gritava. Naquela noite, escapou para a praia deserta, as ondas lambendo seus pés descalços. Escreveu uma carta para Sofia na areia: volto para ti. O mar me leva, mas o coração me traz. De volta a Lisboa, o ano novo trouxe neve rara, um manto branco sobre os telhados de telha vermelha. Sofia esperava no mirador de Santa Catarina, com uma garrafa de espumante e 2 copos. Feliz ano, minha Inês. Que este seja de coragem.
Elas brindaram ao pôr do sol, o céu em chamas refletindo no Tejo. O beijo que se seguiu foi profundo, um juramento renovado. Mas enquanto se abraçavam, um flash de câmara piscou na sombra, um repórter local, farejando escândalo para o jornal Correio da Manhã. Os dias seguintes foram calmaria antes da tempestade. Elas ignoraram os olhares, focando em um projeto conjunto, uma antologia de poetas lésbicas portuguesas esquecidas para um seminário na universidade. Sofia brilhava, sua paixão acadêmica reacendendo o amor. Vamos dar voz a elas, Inês. Como daremos à nossa? Mas o passado de Sofia retornava com força, uma carta do ex-marido, de Coimbra, anunciando visita. Preciso falar contigo, Sofia. Sobre nós. E sobre o que ouvi. O encontro foi marcado em um café discreto no Príncipe Real, bairro de jardins escondidos e galerias de arte. Inês esperava do lado de fora, o coração apertado. Dentro, o ex, um homem de terno cinza e olhos frios, confrontava Sofia. Tu sempre foste assim, Sofia. Escondendo. Eu fingi não ver, pelo bem da família. Mas agora, com uma aluna? Escândalo. Vou contar ao reitor se não parares. Sofia empalideceu. Isso é chantagem, Miguel. Nosso casamento acabou por tua frieza, não pela minha alma. Ele saiu furioso e Sofia correu para Inês, lágrimas nos olhos. Ele sabe. Ameaça-nos destruir. Inês a abraçou forte. Então lutamos juntos. Como David contra Golias, com palavras como pedras. Elas passaram a noite planejando, uma carta aberta à comunidade académica, defendendo o amor como direito humano, inspirada nos textos de Virginia Woolf que Sofia adorava. Mas o medo rastejava, como serpente no Éden. A primavera irrompia em Lisboa como uma declaração de independência, jacarandás roxos florescendo nas avenidas, o aroma de laranjeiras perfumando o ar do Rocio e o sol convidando casais a piqueniques no Parque Eduardo VII. Para Inês e Sofia, era uma estação de florescimento e fragilidade, onde o amor brotava tenro, mas ameaçado por ventos de julgamento. A carta aberta fora enviada ao reitor e à imprensa estudantil, um manifesto corajoso. O amor, em suas formas plurais, é o cerne da literatura portuguesa, de Safa Sofia Anderson. Não o censuraremos em nossas vidas. Assinada por ambas, era um ato de rebeldia e quando as revoluções de 1974 que libertaram Portugal das ditaduras. A reação foi um furacão. O reitor convocou uma reunião de emergência, seu escritório cheirando a charuto e a autoridade antiga. Vocês arriscam tudo, meninas. A tradição da universidade é sagrada. Sofia, de pé ao lado de Inês, respondeu com voz firme: a tradição evolui, senhor reitor. Como o fado, que nasceu de dor e se tornou canto de liberdade. Alunos dividiram-se, alguns aplaudiram, formando um grupo de apoio LGBTQ+, no campus, com bandeiras arco-íris tremulando ao vento, outros, influenciados por famílias conservadoras do interior, murmuravam preces e boicotes. Mariana, a traidora, tornou-se o epicentro da discórdia. Ela organizou uma petição contra Sofia, alegando influência imprópria, e vazou a foto do Jardim da Estrela para um blog conservador. Elas mancharam o nome de Camões, escreveu, ignorando que o poeta épico cantara amores de todas as formas. Inês confrontou-a novamente, desta vez na cantina lotada. Tu eras minha amiga, Mariana. Porquê? A loira deu de ombros, olhos duros como seixos da praia. Amiga? Tu me ignoravas por ela. Imoral. Minha mãe é devota de Fátima. Isso é pecado. Mas o pecado maior veio do passado de Sofia. Miguel, o ex-marido, não se contentou com ameaças. Ele apareceu na porta do apartamento encheado uma noite chuvosa, bêbado de vinho do Dão, batendo com punhos como um touro enfurecido. Abre, Sofia. Tu me deves explicações. Inês, sozinha lá dentro, Sofia em uma conferência, espiou pela fresta. Vai embora, Miguel. Ela não te quer mais. Ele riu, cruel.
E tu, a putinha da aluna? Achas que ela te ama? Eu a conheço, ela casa por posição, ama por capricho. As palavras feriram como adaga, mas Inês abriu a porta, o queixo erguido. Capricho? Isso é amor que sobreviveu a oceanos de tempo. Volta para Coimbra e deixa-nos em paz. Miguel avançou, o hálito azedo, mas vizinhos saíram aos berros e ele recuou, prometendo vingança. Vou ao correio da manhã. Todos saberão da sodomia académica. Sofia voltou exausta da conferência em Porto, onde falara sobre amores proibidos na poesia ibérica. Encontrou Inês encolhida no sofá, o rosto inchado de choro. Ele veio. Ameaçou. Sofia amaldiçoou baixinho, abraçando-a como uma criança. Meu erro, amor. Meu passado é uma âncora que nos puxa para o fundo. Elas passaram a noite em vigília, ouvindo gravações antigas de fado de Maria Teresa de Noronha, as vozes lamentando traições e redemptions. Nós somos mais fortes, sussurrou Inês, traçando os veios da mão de Sofia. Como as mulheres de Gertrude Stein, que amaram apesar do mundo. O apoio veio de onde menos esperavam. Dona Rosa, a viúva de Sintra, escreveu uma carta longa. Eu fui como vocês, na juventude. Amava uma costureira em Mafra. Escondemos, mas o amor nos salvou. Lutem, filhas do Tejo. E na universidade, uma professora idosa de história, Dona Isabel, revelou-se aliada. Eu vivi o mesmo nos anos 60, sob Salazar. O amor lésbico era crime. Mas sobrevivemos. Deixem-me ajudá-las. Com o apoio, elas organizaram um evento, Vozes Silenciadas, Mulheres na Literatura Portuguesa, no auditório da Gulbenkian. Sofia moderou, Inês apresentou um paper sobre Florbela Espanca e suas paixões femininas veladas. A sala lutou, com aplausos e quando como trovões. Mas no meio da apresentação de Inês, a porta se abriu com estrondo. Miguel entrava, seguido de um repórter com gravador, o flash das câmaras cegando como sol de meio-dia. Aqui está o escândalo. Professora seduz aluna. O caos explodiu. Alunos gritaram em defesa, cadeiras caíram e Sofia subiu ao palco, pálida mas resoluta. Basta. Sim, amamos. E isso não é crime, é humanidade. Inês, tremendo, pegou o microfone. O passado retorna, mas não nos define. Nosso amor é como o Tejo, profundo, eterno, livre. O repórter, atonito, baixou a câmara. Miguel, confrontado pelo reitor que chegara correndo, foi arrastado para fora. A multidão aplaudiu, um rugido de solidariedade que abalou as paredes. Naquela noite, exaustas mas vitoriosas, elas caminharam pelo Tejo ao luar, as águas prateadas testemunhando seus passos entrelaçados. Obrigada por me fazer forte, disse Sofia, parando para beijar Inês sob a ponte 25 de Abril, cujas luzes piscavam como estrelas cúmplices. Mas a vitória era ilusória. Dias depois, o artigo saiu, escândalo na universidade, amor proibido entre docente e aluna. Fotos granuladas, acusações de abuso de poder. O reitor suspendeu Sofia temporariamente, para investigação. Inês foi aconselhada a transferir-se, pelo bem da carreira. O conflito as rachava. Em uma briga feia no apartamento, Inês gritou, tu sempre foges, Sofia. Como na infância. Sofia rebateu, lágrimas fluindo, e tu és imprudente, expondo-nos como troféus. Elas se separaram por dias, o silêncio um abismo. Inês voltou para Setúbal, onde a mãe, surpreendentemente, a abraçou sem julgamentos. Eu sei, filha. O mar leva segredos, mas o coração os guarda. Inspirada, Inês escreveu uma carta à mãe de Sofia, morta há anos, mas enviou-a como pressa ao vento. Sofia, sozinha em Chiado, revivia o passado. Encontrou uma caixa de fotos antigas, dela e Inês crianças em Belém, sorrisos inocentes. Lágrimas caíram sobre o papel amarelado. Eu a traí, deixando-a ir. Não de novo.
Ela ligou para Inês ao amanhecer, volta. Vamos enfrentar juntos. O amor não é fraqueza, é nossa força. Inês, na praia de Setúbal, sentiu o telefone vibrar como um coração batendo. Sim. Eu volto. Elas se reencontraram no Mosteiro dos Jerónimos, entre túmulos de heróis e ecos de glórias passadas. Ali, de joelhos em uma capela lateral, juraram, não mais segredos. O mundo que se dane. Mas o mundo não se danava, ele contra-atacava. Miguel, humilhado, aliou-se a Mariana, vazando e-mails privados para a imprensa. Um deles, de Sofia, meu amor, tua juventude me assusta e encanta. Cuidado com o ciúme do passado. Distorcido, soava como manipulação. O ápice veio em uma audiência pública na universidade. O salão estava abarrotado, alunos, professores, jornalistas. Sofia e Inês sentaram-se lado a lado, mãos unidas sob a mesa. O reitor presidia, Miguel testemunhava com ar triunfante. Abuso de autoridade, proclamava ele. Mariana ecoava, ela me prometeu notas por silêncio. Mentira deslavada, mas o público murmurava. Inês levantou-se primeiro, voz trêmula mas clara, isso não é abuso, é amor. Amigas de infância, separadas pelo medo, reunidas pelo destino. Portugal, terra de fado e revolução, não pode censurar corações. Sofia seguiu, eu a amo como igual, não como aluna. Errei em esconder, mas o erro maior é julgar. Testemunhas falaram, Dona Isabel relatou sua própria história, alunos leram poemas de apoio. Até o repórter, tocado, publicou uma retratação. Mas Miguel, no desespero, revelou o twist final. Ela me traiu durante o casamento. Com uma mulher em Coimbra. Não é novo, é padrão. O salão ofegou. Sofia desabou, o rosto enterrado nas mãos. Inês, ferida mas protetora, gritou, e daí? Amor não é posse. A audiência terminou em tumulto, mas o reitor, impressionado, suspendeu a punição. Investigação continua, mas com dignidade. Na saída, sob chuva fina, Inês e Sofia caminharam para o Tejo. Teu passado. Não muda nada, disse Inês. Sofia sorriu fraco, muda sim. Me faz valorizar o presente, tu. Elas se beijaram na margem, indiferentes aos flashes distantes, um ato de rebeldia romântica. O verão chegava a Portugal como uma manta ardente, céus de cobalto sobre as praias de Cascais, o zumbido de cigarras nas colinas de Monsanto e o festival de fado em Alfama enchendo as noites de lamentos e guitarras portuguesas. Para Inês e Sofia, era uma trégua precária, o calor exterior contrastando com o gelo da incerteza. A investigação prosseguia, com depoimentos e reuniões que drenavam suas energias como o vinho de uma ânfora rachada. Elas se refugiavam em fins de semana roubados, viagens a Évora, onde andavam pelas ruínas romanas de mãos dadas, fingindo serem turistas anonimas, ou tardes em Belém, revivendo a infância com pastéis de nata quentes e o sino dos Jerónimos badalando perdão. Mas a traição se infiltrava como veneno lento. Mariana, não satisfeita com o fracasso, aliou-se a um grupo conservador de pais de alunos, organizando protestos na entrada da universidade, cartazes com protejam nossas filhas e cânticos de hinos católicos. Inês, caminhando para a aula, foi cercada. Pecadora, gritou uma mulher de lenço na cabeça. Ela baixou os olhos, mas dentro ardia. Sofia, vendo de longe, correu para defendê-la, empurrando os manifestantes. Deixem-na em paz. O amor não é vosso para julgar. A briga chamou a polícia e Sofia foi detida por perturbação da ordem. Inês passou a noite na esquadra de Mossoril, o ar cheirando a café rançoso e desespero. Foi tolice minha, murmurou Sofia através da grade, os pulsos algemados. Inês, lágrimas escorrendo, respondeu, foi coragem. Minha heroína. Libertada ao amanhecer graças a Dona Isabel, que movera contatos antigos, Sofia emergiu abalada. Eu te arrasto para o lodo, Inês. Talvez devêssemos parar.
Parar? Como parar o Tejo de fluir? Inês a levou para casa, preparando um jantar de cataplana de marisco, o vapor subindo como ofrendas a deuses pagãos. Elas comeram em silêncio, o som das conchas tilintando como badalos. Então, Sofia confessou o segredo mais profundo. Em Coimbra, durante o casamento, eu amei outra. Uma colega, Ana. Foi breve, um affaire de noites solitárias. Miguel descobriu, perdoou por aparência. Mas me quebrou. Inês sentiu o ciúme como uma faca, mas engoliu. Isso te fez quem és, a mulher que eu amo, com cicatrizes e tudo. O passado retornava com fúria redobrada. Ana, a amante esquecida, leu o artigo e escreveu para Sofia: vi as notícias. Se precisares, estou aqui. Coimbra te espera. A carta caiu nas mãos erradas. Miguel interceptou e enviou cópia para reitor, com anotações venenosas. Veja, padrão de promiscuidade. O escândalo explodiu novamente, com manchetes no público. Professora de literatura, histórico de infidelidades lésbicas? Sofia desmoronou. Renunciou temporariamente à aula, trancando-se no apartamento, dias sem comer, apenas bebendo chá de hortelã e ouvindo fado de Beatriz Oliveira. Inês batia à porta, suplicando: abre, amor. Somos mais que isso. Finalmente, Sofia abriu, o rosto magro, olhos fundos como poços. Eu sou tóxica, Inês. Meu passado é uma maldição. Vai, antes que te destrua. Inês entrou, forçando-a a sentar. Tóxica? Tu és minha salvação. Lembra da infância? Quando caíste da bicicleta em Belém e eu te carreguei para casa? Eu cuido de ti agora. Elas choraram juntas, um catarse como as procissões de Corpus Christi, purificadoras. Inês sugeriu uma fuga, vamos a Algarve, para a Praia da Marinha. Águas turquesas lavam pecados. Sofia hesitou, mas cedeu. A viagem foi um bálsamo, dirigindo o velho Citroën de Sofia pelas estradas sinuosas do sul, parando em vilarejos para provar ameijoas bolhão pato e dançar ao som de canto alentejano. Na praia, sob o sol escaldante, elas nadaram nuas na enseada isolada, os corpos tocando na água salgada como em um batismo pagão. Aqui somos livres, disse Sofia, rindo pela primeira vez em semanas. Mas a liberdade era ilusão. De volta a Lisboa, uma intimação chegou. A audiência judicial, iniciada por Miguel por difamação, ele alegava que as acusações contra ele eram falsas. Quer compensação, exigia. Inês, furiosa, contratou uma advogada amiga de Dona Isabel, uma mulher de ferro chamada Rita, com sotaque madeirense e olhos de falcão. Vamos contra-atacar. Denunciem-no por assédio. A corte no Palácio da Justiça era um circo, flashes, murmúrios, o cheiro de madeira envernizada misturado a suor nervoso. Miguel testemunhou primeiro, voz embargada. Ela me destruiu, juiz. Casamento falso, agora isso. Sofia rebateu, calma, falso foi o nosso amor, sim. Mas o meu por Inês é verdadeiro. Inês testemunhou, voz firme, ele ameaça porque perdeu controle. Nosso amor é puro, nascido de amizade de infância. Rita apresentou provas, e-mails de Miguel, ciumentos e abusivos. O juiz, um homem idoso de Leiria com ar de avô sábio, deliberou: amor não é crime. Acusações infundadas. Caso arquivado. Aplausos irromperam da galeria, onde aliados lutavam. Fora, jornalistas cercaram-nas, vocês são pioneiras. Sofia sorriu para Inês, nós vencemos uma batalha. Mas a guerra continuava. Mariana, exposta como mentirosa, pediu desculpas em uma carta trêmula, eu tinha medo. Minha irmã é como vocês, e a família a rejeitou. Projetava meu pavor. Inês perdoou, convidando-a para um café. Medo se cura com verdade. Aos poucos, o campus mudava. Um clube LGBTQ+ florescia, com debates sobre direitos e arte queer portuguesa. O clímax se aproximava com o Festival de Fado.
Sofia, reintegrada, foi convidada a apresentar um concerto em Alfama. Canta comigo, pediu a Inês. Nervosa, ela aceitou, escolhendo estranha forma de vida de Amália. No palco improvisado, sob arcos de luzes coloridas, com o cheiro de sardinhas grelhadas no ar, elas cantaram, vozes entrelaçadas, olhares fixos uma na outra. O público, hipnotizado, chorou com elas. Miguel assistia das sombras, rosto contorcido, mas algo quebrou nele, aplaudiu no final, um gesto de rendição. Após o show, no camarim apertado, Sofia caiu de joelhos. Eu te traí no passado, deixando-te. Mas agora casa comigo. Não legal, ainda não, mas no nosso jeito, votos no Tejo, testemunhas as gaivotas. Inês, rindo através das lágrimas, aceitou, sim, 1000 vezes sim. A noite terminou em festa, vinho de colares, danças até o amanhecer, amigos brindando à nova era. Mas no íntimo, sabiam, o amor era uma jornada, não destino. O outono retornava, mas agora com tons de ouro maduro, como as uvas colhidas nas vinhas do Douro que Sofia e Inês visitaram em uma escapada de fim de semana. O trem para o norte chacoalhava suavemente, as janelas emoldurando vinhedos em terraços que pareciam escadarias para o céu. Elas se aninhavam no assento, cabeças unidas, compartilhando um cacho de uvas moscatel roubado de uma cesta. Lembra quando éramos crianças e roubávamos figos do vizinho em Belém? Ria Inês. Sofia assentia, os dedos entrelaçados, pequenas ladras de coração. Agora roubamos tempo do mundo. A vida pós-escândalo era uma reconstrução delicada, como restaurar azulejos lascados em uma igreja antiga. Sofia retomara as aulas com autoridade renovada, incorporando temas que era na grade, aulas sobre a poeta lésbiana Sofia de Mel Brainer e suas evocações marítimas de desejo feminino. Os alunos, outrora divididos, agora enchiam as salas, debatendo com paixão. Vocês nos ensinaram que literatura vive, disse um rapaz de Évora após uma aula. Inês, promovida assistente de pesquisa, ajudava, seu papel sobre Flor Bela ganhando prémios em conferências regionais. Mas o passado, tenaz como era em Muralhas, voltava a brotar. Miguel, após o verdito, afundara em depressão, bebendo em bares de Coimbra. Uma noite, ligou para Sofia, voz embargada, eu errei. O ciúme me cegou. Ver-te. Despedir-me direito. Sofia, compassiva, concordou, sozinha, sem Inês saber. O encontro no café de Mondego foi tenso. Ele, envelhecido 10 anos em meses, pediu perdão. Eu te amei, à minha maneira torta. Mas via que teu coração era de outra. Sofia tocou sua mão, perdão dado, Miguel. Vai, encontre tua paz. Ele partiu, mas o gesto semeou dúvida em Sofia. E se eu ainda carrego fantasmas, confessou Inês depois, na cama do apartamento, lençóis de linha amassados como mapas de viagens inacabadas. Inês, traçando círculos no peito dela, respondeu, fantasmas se exorcizam com amor. Somos reais. Mas a semente germinava. Inês notava olhares distantes de Sofia durante as aulas, noites em que ela acordava suando, murmurando nomes do passado. O conflito explodiu em uma viagem a Sintra, para o equinócio de outono. Elas caminhavam pelo Palácio da Pena, os pavões gritando como almas penadas, quando Inês encontrou uma carta velha no bolso da jaqueta de Sofia, Diana, a amante de Coimbra. Se o escândalo te quebra, lembra, eu estou aqui. Sempre. Raiva subiu como baile. Tu a viste. Depois de tudo? Sofia, atonita, explicou, não. Foi do arquivo, esquecida. Mas Inês fugiu, correndo pelas trilhas úmidas até a boca da concha onde, crianças, juraram lealdade. Sofia encontrou horas depois, encolhida contra a pedra fria, chuva fina molhando seus cabelos. Eu juro, Inês. Ana é poeira. Tu és meu sol. Elas brigaram ali, vozes e quando na gruta como fado subterrâneo, acusações de segredos, medos de traição. Teu passado sempre retorna, gritou Inês. E o teu futuro sou eu, rebateu Sofia.
Exaustas, abraçaram-se na lama, a chuva lavando pecados. Perdão, sussurraram juntas. Vamos terapia, juntas, propôs Sofia. Como os casais em romances de essa, que se salvam pelo diálogo. Em Lisboa, encontraram uma terapeuta, doutora Luísa, uma mulher de Setúbal com sotaque familiar e olhos que viam além das palavras. Sessões semanais no consultório com vista para o castelo, desenterrando infâncias, a partida de Sofia, o abandono sentido por Inês, o casamento de Sofia, o namoro forçado de Inês. O amor lésbico em Portugal é resiliência, dizia Luísa. Vocês são filhas do fado, dor que vira beleza. O apoio crescia. Dona Rosa, agora avó adotiva, convidava-as para chás em Sintra, contando histórias de amores lésbicos na corte de Dona Maria I. Rainhas escondiam, mas amavam. E o clube LGBTQ+, da Uni organizou um piquenique no Jardim Botânico, com debates e músicas de David Fonseca. Inês e Sofia foram estrelas, compartilhando sua jornada, do segredo à luz. Mas o twist veio de onde menos esperavam, a família de Inês. A mãe, após meses de cartas hesitantes, anunciou visita a Lisboa. Quero conhecer essa Sofia que te faz brilhar. Inês, nervosa, preparou um almoço no apartamento, cozida à portuguesa, com carnes tenras e batatas. A mãe chegou, lenço na cabeça, rosário tilintando, mas olhos curiosos. Sofia, elegante em vestido de chita, serviu vinho. Conversa fluiu, de receitas de Setúbal a poemas de Camões. Tu és boa para ela, disse a mãe a Sofia, apertando sua mão. O mar ensina que amor é onda, vem e vai, mas deixa marcas. O pai veio depois, silencioso, mas aprovador com um aceno. Cuida da minha rapariga. Lágrimas de Inês, aceitação, finalmente. Sofia, tocada, ligou para o irmão em Aveiro. Conta ao pai sobre mim. É hora. Ele prometeu e semanas depois, uma carta chegou. Orgulho, mana. Volta para um jantar de lampreia. Com raízes fortalecidas, elas enfrentaram o último obstáculo, a Conferência Nacional de Literatura em Coimbra. Sofia apresentaria um paper sobre amores infantis na poesia moderna, com Inês como sua autora. Mas Miguel, agora em reabilitação, enviou uma mensagem anônima. Vou lá confrontar meu erro publicamente. Medo as invadiu, mas transformaram em combustível. Na Universidade de Coimbra, sob os arcos manuelinos, o auditório fervia. Sofia subiu ao palco, voz firme. O amor de infância é a semente que germina apesar de tempestades. Inês seguiu, citando suas próprias memórias veladas. Então, Miguel levantou-se na plateia, eu fui o vilão. Ciúme cego. Peço perdão a Sofia e Inês. Silêncio, depois aplausos. Ele desceu, abraçando Sofia brevemente. Seja feliz. Um fechamento, amargo doce como vinho do Porto Tawny. A conferência terminou em triunfo, prémio para o paper, convites para publicações. De volta ao trem, exaustas, elas adormeceram unidas. Sonhos de futuro, um livro juntas, talvez uma casa em Alfama com jardim de jasmins. Mas a vida testava mais. Inês descobriu gravidez? Não um erro de saúde, um tumor benigno detectado em check-up. Medo de perder tempo, confessou a Sofia no hospital, o cheiro de desinfetante misturado flores. Sofia, ao lado da cama, tempo é agora. Eu cuido. A cirurgia foi sucesso, e na recuperação, em uma vila alugada em Cascais, elas renovaram votos, na saúde e na doença, como o mar e a areia. O amor, agora maduro, florescia em humanismo, voluntariado no clube, palestras em escolas sobre aceitação. Somos pontes, dizia Inês. O inverno de 2025 cobria Lisboa com um manto de geada rara, transformando o Tejo em espelho prateado e as ruas em contos de fadas nevados. Inês e Sofia, agora noivos no coração, celebravam o primeiro ano de sua nova vida com um retiro em Óbidos, a vila literária cercada de muralhas medievais.
A pousada era um sonho, quarto com lareira crepitante, livros empilhados como fortalezas e jantares de leitão à bairrada. Aqui somos rainhas, brincava Inês, vestida em chale de lã. Sofia ria, servindo vinho, rainhas de um reino de palavras e toques. O ano fora de consolidação. O livro delas, Sombras de Saudade, Amores Lésbicos na Literatura Portuguesa, fora publicado pela editora de Amarante, com prefácio de uma académica renomada. Lançamento em Alfama lutou a Livraria Bertrand, com fadistas cantando trechos e leitores assinando petições por direitos LGBTQ+. Vocês mudaram o discurso, disse um crítico do Diário de Notícias. Inês, radiante, dedicou o livro às meninas que fomos e às mulheres que somos. Mas o passado, sempre vilão shakespeariano, retornava uma última vez, não com fúria, mas com melancolia. Ana, a ex-amante de Sofia, contatou-a via e-mail. Li teu livro. Inspirador. Posso contribuir com um ensaio sobre Coimbra nos 80s? Sofia mostrou a Inês, transparente. Convida-a para jantar. Fechamentos curam. O encontro no bairro Alto foi civil. Ana, agora casada com uma artista, compartilhou histórias sem amargura. Tu me ensinaste a amar sem medo, disse Sofia. Inês observava, orgulhosa. Passado é professor, não prisão. Mariana, redimida, juntou-se ao Clube da Uni, organizando eventos. Eu era cega. Agora vejo. Sua amizade com Inês renasceu, mais forte, como ferro forjado. A família expandia o círculo. A mãe de Inês veio para o Natal, trazendo receitas de Setúbal e um colar de conchas, para proteção no mar da vida. O pai de Sofia, viúvo em Aveiro, visitou pela primeira vez, um homem de mãos calejadas que apertou a de Inês com firmeza. Cuida dela. É teimosa como sal. Jantar em família, francesinha, conversas sobre pescarias e poemas, risos e quando como sinos. O clímax emocional veio no aniversário de 10 anos da separação delas, data que marcavam como dia da volta. Alugaram uma casa em Oeiras, a praia da infância, e convidaram amigos, Dona Rosa, Doutora Luísa, colegas. Uma fogueira na areia, violas tocando morna madeirense e votos renovados. Sofia, de joelhos na areia úmida. Inês, minha amiga de infância, minha amor eterno. Prometo honrar teu coração como o fado honra a saudade. Inês, lágrimas salgadas misturando-se ao mar. Sofia, minha professora de alma, minha capitã. Eu te escolho todos os dias, como o sol escolhe o horizonte. A cerimônia, oficiada por uma pastora quier de Lisboa, selou-as em união civil, legalizada recentemente em Portugal. Alianças de ouro simples, gravadas com tejo eterno. Fogos de artifício iluminaram o céu, gaivotas aplaudindo com gritos. O futuro desabrochava humanamente. Planos de adoção, talvez uma criança de um orfanato alentejano, viagens a Évora para festivais de teatro, um podcast sobre literatura lésbica, com voz de Inês narrando e Sofia analisando. Somos sementes, dizia Sofia. Plantadas em sol fértil de luta. Mas o humanismo residia na imperfeição. Dias de dúvida, brigas por bobagens, quem lava a louça após o bacalhau, mas sempre reconciliadas com beijos e fado. O amor não é conto de fadas, confessava Inês. É epopeia com heróis falíveis. No fim, sentadas no mirador da Senhora do Monte, vendo Lisboa adormecer, Sofia recitava Pessoa, tudo vale a pena se a alma não for pequena. Inês completava, e nossa alma é imensa, como Portugal. O vento levava as palavras para o Tejo, onde o passado se dissolvia em ondas e o futuro brilhava como a aurora. Elas se beijaram ao luar, dois corações entrelaçados em uma tapeçaria de emoção, romance e resiliência, um testamento vivo à beleza do amor em uma terra de saudades e sonhos.